Olá a todos, amigos, amigas que nos acompanham na Rádio da Casa da Caridade. Peço licença para entrar na sua casa, para que possamos mais uma vez estudar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo no programa Explicando o Espiritismo da Rádio da Casa da Caridade. Hoje iremos abordar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Porém, iremos nos deter sobre 3 itens desse capítulo, que esse capítulo é grande, né? Então, quais são esses itens? O esquecimento do passado, motivos de resignação e o suicídio e a loucura. Então, quando a gente fala em esquecimento do passado, nós que estudamos muito sim o que é reencarnação, acreditamos na reencarnação, a gente sabe que a gente não lembra das outras encarnações, né? E algumas pessoas questionam: ora, se a gente já encarnou, por que a gente não lembra? Não seria mais útil a gente lembrar de nossas aptidões, de nossas falhas, para que a gente possa corrigir? Porém, não é bem assim. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem esclarecer esse ponto, né? Ele fala que se Deus lançou um véu sobre esse nosso passado, é porque é necessário, tá? Então, por que isso? Porque essa lembrança do passado podia trazer mais inconveniente do que ajudar. Tá? Como somos ainda seres imperfeitos, né? Se fôssemos seres mais evoluídos, talvez não houvessem tantos inconvenientes, mas somos seres imperfeitos, né? Então a gente podia se sentir humilhado pelos nossos erros, pelas nossas falhas, né? Ou podia exaltar o nosso orgulho pelo que a gente já foi, pelo conhecimento adquirido, né? E entravar o nosso livre-arbítrio, tá? Além disso, acarretaria a perturbação das relações sociais. O que acontece? Muitas vezes nós viemos junto com pessoas com quem temos dívidas ou muitas vezes pessoas que nos agrediram no passado, para que a gente possa resgatar essas relações. A gente não deve pensar só em resgate de dívida, mas em resgate de relação, porque nós viemos ao mundo para que no futuro tenhamos todos uma relação fraterna. Então, se você vem para cá, para esse planeta, para conviver com pessoas que no passado te agrediram ou que você agrediu, e se você reconhece isso, você não vai conseguir ter a mesma relação que você tem sem lembrar do que aconteceu nesse passado, né? Muitas vezes vem como um filho que você recebe como um bebezinho, que você vai cuidar, que você vai amar, e você vai conseguir ter uma chance melhor de resgatar tudo isso. Então, o esquecimento do passado acaba sendo uma bênção pra gente, um presente de Deus. Então, ele fala isso. Frequentemente, o espírito nasce no meio em que já viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecêssemos quem odiamos, o ódio poderia despertar novamente em nosso íntimo, ou talvez nos sentíssemos humilhados na presença de quem ofendemos, né? Então, a gente tem essa graça de esquecer o passado, porque a gente possa resgatar, para que num futuro próximo da humanidade possamos viver em fraternidade universal, né? Então, mas aí a gente esquece o passado. Como é que a gente vai lembrar o que a gente deve fazer, né? Então, Deus nos deu o que a gente precisa para evoluir, que é a voz, a consciência e as tendências instintivas. E, na verdade, não é tão difícil reconhecer onde nós falhamos no passado, porque nossos erros ficam impregnados em nós. Nossas falhas, normalmente, têm uma característica que nos dá muito bem a oportunidade de reconhecer onde nós falhamos. A gente não vai ficar procurando melhorar onde nós já somos bons, né? Então, onde nós falhamos nessa relação, né, com o outro, ou no egoísmo, na vaidade, em qual desses problemas nós nos deparamos mais e nos angustiamos mais a vida, atrapalha mais nossa vida, atrapalha a nossa evolução, né? Então, ele fala isso, suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Então, não vem, não tenho defeitos, não existe, né? Se a pessoa afirma que não tem defeitos,
provavelmente não, com certeza, ela não está realmente fazendo uma autoanálise. Porque até os espíritos iluminados, quando você fala que ele é perfeito, ele fala, não, eu ainda tenho muito que aprender. Ele sempre vai reconhecer alguma coisa para melhorar. E sempre vai ter a humildade de não se colocar num patamar superior. Então, nós precisamos sondar nossa alma, sondar nosso espírito, para reconhecer nossos defeitos, para melhorar as nossas relações, a nossa vida toda construída nessa base. Deus nos traz para esse mundo, com a vida que nós temos, com as relações que nós criamos, para que a gente possa evoluir. Todo o objetivo é evoluir, né? Então, as boas relações que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando forças para resistir às tentações. E quando a gente começa a reconhecer quais são os nossos problemas morais, né? Nós começamos também a entender o que é a tentação. Nós começamos a entender que esses chamamentos do mundo para que nós caiamos de novo no mesmo erro são essas tentações. Não é com moralismo, é buscando a gente se evoluir, sem julgar ninguém, sem olhar para o outro. A gente precisa primeiro olhar para nós mesmos. Primeiro, segundo e terceiro, o outro deixa lá. A gente só olha para o erro do outro se for para aconselhar, para ajudar, não para julgar. É difícil, porque a gente já está acostumado a apontar, mais fácil ver o erro do outro, né? Agora, se a gente para pensar em que momento eu erro, justamente nesse erro, a gente vai ver que a gente não tem nenhum direito de apontar para ninguém. Então, nós, na realidade, esquecemos esse passado, porém, quando desencarnamos, aos poucos, a depender do tempo que a gente demore para voltar a consciência lá do outro lado, porque muitas vezes o processo de desenlace é seguido de um período de perturbação, a depender de quão materialista era o espírito, né? Mas com o tempo ele vai lembrar das vidas passadas. Talvez não de todas. Por quê? Porque tem memórias que fariam o espírito sofrer desnecessariamente. Nas obras de André Luiz, no Coleção Vida no Mundo Espiritual, ele mostra um caso desse, em que um casal precisa ir até um lugar para fazer um trabalho com magnetismo para que eles consigam relembrar algumas ocorrências do passado, mas não é todas as existências, são as 3 últimas, no caso deles, né? Existem espíritos que têm uma maturidade espiritual maior e que podem acessar outras vidas. Porém, no momento em que nós nos emancipamos durante o sono, nós também temos essas lembranças. Muitas vezes nos deparamos com companheiros ou inimigos de outra vida nos esperando, né, durante esse processo de emancipação da alma que ocorre durante o sono, tá? Então, lá, como a alma está relativamente livre do corpo, enquanto dormimos, nós podemos vislumbrar essas lembranças. Talvez não. Não vai ser tão claramente, também depende do nosso grau de maturidade espiritual, como quando o espírito se desliga completamente do corpo. E é claro que um espírito preocupado demais com a matéria, com as demandas desse mundo material, com ganhar as coisas relativas a esse dia a dia, a essa rotina, vai vivenciar muito pouco isso. Ele está muito mais preso a esse momento imediato. Então, durante o sono emancipado, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Então, aí a gente tem esse trecho do Evangelho de Jesus que fala: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, né? Então, a gente pensa, poxa, quando a gente começa a imaginar assim, bem-aventurados os aflitos, quem está sofrendo, isso é só uma frase feita para consolar? Não, né? Nós não viemos aqui para a Terra para desfrutar, para vislumbrar o céu, as nuvens, né? Nós viemos para evoluir. E muitos dos nossos sofrimentos são decorrentes de nossos erros do passado. Então, melhor encarnar, né? E debitar logo essa dívida para que a gente possa, o mais rápido possível, evoluir, né? Então, nós
Sabemos que o sofrimento aqui, diante da eternidade, é nada. Nós sabemos quando estudamos a imortalidade da alma. Porém, no nosso dia a dia, na nossa rotina, quando as coisas acontecem, muitas vezes a gente entra naquele tsunami, assim, ó, entra naquela onda e não vislumbra essa eternidade, não vislumbra essa espiritualidade, né? Mesmo nós, espíritas, caímos nisso. Nesses momentos em que estamos dentro de casa, sem poder sair, né? Que precisamos estabelecer uma nova rotina para nossas vidas. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde mental também. Porque os pensamentos, muitas vezes, é o que... Na verdade, não é nem muitas vezes, né? O pensamento é tudo. Então, se nós cultivamos ansiedade, medo, né? Então os problemas ficam bem maiores do que deveriam ser. Nós precisamos cultivar a fé e a esperança. Então, ele fala da resignação, que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Se a gente pensar no momento da nossa Terra, que a gente sabe que tem a ver com o movimento de transição planetária, nós sabemos que esse sofrimento que estamos passando é necessário para que a Terra se cure, que nosso planeta se cure. Nosso planeta não só enquanto natureza, mas enquanto humanidade que está inserida dentro desse planeta. Né? Então a gente está passando por um momento que a gente tem que buscar o tempo todo lembrar na nossa mente que é um momento necessário, que é um momento de refazimento, de cura, mas nós às vezes esquecemos dentro dessa rotina que a gente dá ansiedade de voltar para nossa vida normal, como a gente pensa, né? Nós esquecemos. Então nós devemos pensar o seguinte: quando uma pessoa adoece, ela às vezes precisa de um tratamento doloroso, um tratamento sofrido, precisa se afastar da família para ficar no hospital, às vezes não é permitido visita. Então ela precisa passar por um período de sofrimento para que ela se recupere e volte a viver a vida dela, né? Nosso planeta está nesse período. Nós estamos nesse período convalescente. Nós estamos doentes, entre aspas, porque nossa humanidade está doente. Então, nós precisamos nos resignar de que tudo isso é um tratamento. É difícil muitas vezes, mas nós precisamos... Como é que a gente consegue fazer isso? Vai ter momento de angústia, claro, é normal, mas busquemos mais leitura edificante, ouvir as palestras, né, as doutrinárias, espíritas, ou o que você tiver identidade, o que te faz se sentir bem. Respirar, meditar e trazer para a consciência que a gente está nesse momento, né? Então, a gente tem um outro trecho que fala: deveis considerar-vos felizes por sofredes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir, né? Então é como você tem uma dívida, vamos comparar o mundo material. Você tem uma dívida com um credor, digamos que você tem uma dívida de 300 mil reais. Aí o credor fala para você: se você me pagar 10 mil agora, a sua dívida tá paga. Muito bom esse credor, né? De 300 mil virar 10 mil. Então, é mais ou menos assim que acontece. Nós viemos para vivenciar essa dívida, mas não é só como uma paga. Ah, você fez, você vai pagar. É que muitas vezes, quando Cristo veio, até hoje, a humanidade tem dificuldade de compreender certas coisas. Nós precisamos tirar aquilo que existia dentro de nós quando nós erramos. Porque nós erramos decorrente de algum vício moral, alguma atitude que nós fizemos que nada mais é atitude do que consequência de algo que está dentro de nós. E nós precisamos tirar de dentro de nós. E algumas vivências nos transformam. Quem já vivenciou momentos de sofrimento maior sabe como essas experiências transformam o nosso espírito. É difícil no momento, nós ficamos angustiados, nós sofremos, nós às vezes não conseguimos vislumbrar esse objetivo maior, mas depois que passa um tempo, você vê como aquela experiência te transformou,
né? Ficam as cicatrizes, mas você se transforma, tá? Então, é pagar 1/100 da dívida de uma vez agora para não pagar tudo no futuro. E eles falam, os aflitos são ditosos, porque se quitam, e depois de haverem quitado, estarão livres. E o principal é livre dessa imperfeição. Porque também não adianta, observe, se fosse só pagar uma dívida, você pagou, aí você erra de novo. Aí você tem que pagar de novo, aí você erra de novo, você tá livre e você não tá. Tá? Então, a questão não é simplesmente pagar, é nos transformar. Porém, se ao quitar de um lado, endividar-se de outro, o homem jamais alcança a sua libertação. Então, precisamos buscar essa transformação, é difícil. Não é porque eu tô falando aqui que eu sou perfeita, não sou. Eu sou uma pessoa difícil de conviver também, né? Então, me pego errando e, ai meu Deus do céu. Aí a gente tem que... Nossos mentores é que vem e fala, tenha paciência. Você vai ter outra oportunidade de acertar. Mas é angustioso mesmo, porque nós nos deparamos com nossas imperfeições, que estão tão internalizadas, que a gente não consegue se livrar dela muito fácil. O Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, fala que é fácil, basta uma vontade firme. Mas será que nós já desenvolvemos essa vontade firme? Né? Precisamos evoluir ainda mais. Quando eu falo nós, eu não estou falando que todos são assim, mas como eu estou no meio e sei que algumas pessoas estão também, então eu trago isso para nos educar. Tá? Porque quando nós que estamos falando aqui, a gente está aqui porque a gente gosta de falar, gosta de palestrar, gosta de estudar, mas não quer dizer que somos perfeitos. Então, normalmente, o tema que cai para a gente palestrar é porque a gente precisa estudar mais e se trabalhar mais, não é? Então, a gente se debruça sobre o tema e se identifica com o tema, porque nós sabemos as nossas falhas, né? Então, ele fala, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. O que é isso? Se, por exemplo, eu penso que só existe essa vida, né? Que eu não vou reencarnar. Então, qualquer sofrimento aqui vira algo muito maior. Porque é o tempo de vida, de existência que eu tenho. Né? Quando a gente vislumbra a eternidade da alma, a imortalidade, a gente, não é que a gente não sofre, a gente sofre, mas a gente vivencia o sofrimento de uma forma diferente. Determinadas coisas a gente já não dá tanto valor. Claro que o desapego total ainda, na maioria de nós, não é possível, a gente ainda não consegue. Mas quando a gente para, reflete, ora, faz uma leitura, medita, a gente pensa, poxa, eu tô sofrendo tanto por algo que é pequeno diante da eternidade. Né? Então é um exercício pra gente fazer, tá? E aí eu trago um texto de Vinha de Luz, em que Emmanuel faz várias análises de Emmanuel dos evangelhos, né? Evangelho de Lucas, Mateus. Eu trouxe desse trecho, Bem-aventurados os aflitos, de Mateus. Tem muitos textos de Emmanuel sobre esse trecho. Em Vinha de Luz, em um dos textos de Vinha de Luz, eu peguei um trecho, ele fala assim: no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. O que é isso? Quando nós estamos no mundo espiritual, que visualizamos que a matéria não vale nada, né? Que os valores do espírito são que realmente contam, a gente quer, de uma vez só, pagar todas as nossas dívidas, sofrer, né? Vivenciar o máximo que possa nos ajudar a evoluir. Só que quando mergulhamos de novo na matéria, né? A matéria nos ilude. Esquecemos as promessas que fizemos, tá? Então, tudo vira algo muito maior do que deveria ser. Os bens materiais, o orgulho, a vaidade, né? Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas.
Então a gente quer que simples sofrimento, vamos procrastinar um pouquinho, vamos deixar para depois. Ninguém quer sofrer de verdade, né? Então, não, que não seja agora, que seja depois, e vai adiando. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, o nosso Messias, Jesus, né, o arquiteto do nosso planeta, veio até aqui, não teve a vida fácil. Aliás, teve mais difícil do que a de todos nós. Então, ele nasceu aonde? Na manjedoura. Não nasceu em berço de ouro, não nasceu no ar-condicionado, né? Nasceu junto dos animais. O imposto constante do serviço aos necessitados, ele vivia para o outro. Ele não vivia para si. Ele estava sempre cuidando de quem precisava. A incompreensão dos contemporâneos. As ideias de Jesus eram consideradas revolucionárias. Até porque ele denunciava muitos privilégios de alguns religiosos e alguns políticos, como hoje a gente ainda tem, né? E incomodava a quem tinha poder, né? A indiferença dos corações mais queridos. Então, tinha a própria família dele que não o compreendia, e tinha também, no momento do Calvário, porque antes ele entrou em Jerusalém com festa, né? Com o rei, como rei, ele entrou. Então, no momento você tá em ascensão, tá lá em cima, e quando você cai, até os seus amigos mais próximos, quando você cai, até os seus amigos mais próximos dizem, eu não conheço, não. Não foi assim com Jesus? Né? Então, ele foi abandonado pelos que ele amava. E compreendia, ele não jogou ninguém. Né? Não é à toa que ele escolheu os apóstolos. Né? Ele sabia quem era quem. Não abandonou, ele compreendia. O próprio Pedro, né? Negou Cristo, mas depois foi uma pedra fundamental da igreja, né? Montou um serviço de caridade enorme, porque esses apóstolos, no primeiro momento, o trabalho era muito mais de ajuda aos necessitados do que de divulgação do cristianismo. Eles montaram a Casa do Caminho para cuidar, né, das pessoas leprosas, dos doentes, dos pobres, dos estrupiados. Quem trouxe uma revolução maior na divulgação da Boa Nova foi o Paulo, né? Que teve essa missão de levar a palavra, Oriente e Ocidente. Porém, o principal era a caridade, né? Eles se entregaram à vida deles. Eles precisaram errar primeiro, né? E a partir do erro deles, eles compreenderam, né? Então, e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, mesmo na cruz, sendo maltratado, ele pediu a Deus que perdoasse aos homens, porque não sabiam o que faziam. Né? Então, olha quanto exemplo Deus trouxe para nós. Jesus trouxe, né? Deus trouxe através de Jesus para nós, que a gente ainda tem muito que aprender com ele. Porque nós usamos muito a palavra dele, mas agimos muito pouco como eles. Precisamos buscar mais nas nossas ações e no nosso sentimento, no nosso interno, lembrar mais de Jesus, né? Então, aí é que ele vai fazer uma análise, né? Se a gente encara a vida pelo prisma da vida espiritual ou da vida material, quais são as consequências disso, né? Então, se a gente encara a vida pelo prisma da vida espiritual, a vida corpórea é um pontinho no infinito, é um nada. O que pra gente 80 anos é uma eternidade, para o infinito não é nada, né? Então, a gente tem a certeza de um futuro próximo, mais ditoso, que sustenta a gente e anima a gente. Ao invés de a gente se queixar, a gente vai agradecer as dores que nos fazem avançar. Muitas vezes a gente tem ainda dificuldade de agradecer essas dores, né? Então, que pelo menos nós peçamos a Deus, né? Mas, Senhor, se não pode me livrar dessa dor, que eu a suporte com coragem e resignação. Orar para que a gente consiga evoluir nesse sentimento de gratidão.
As coisas deste mundo tornam-se menos importantes quando a gente encara a vida por esse prisma espiritual. O homem sente-se impelido a mudar seus desejos, contentar-se com sua posição sem invejar os outros. E a impressão que os reveses e decepções causam vai ser atenuada. Então, a gente não vai mais... Na verdade, olhe, isso demora um pouco. Porque, eu sou espírita desde os 8 anos de idade, né? Meu pai trouxe o espiritismo para dentro de casa, 6, 8 anos, né? Mas frequentei sítio espírita, fiz juventude espírita, adolescente, mas foram algumas vivências na vida que me fizeram verdadeiramente, eu não sei nem se eu compreendo total, mas eu sei que o espiritismo hoje, eu tenho uma outra compreensão em relação ao que eu tinha há alguns anos atrás, mesmo com todos esses anos de espiritismo. Então, mais de 30 anos de espiritismo, os últimos 10 realmente foram que trouxeram mais aprendizado. E olha que cada vez mais eu chego os últimos 5, os últimos 3, os últimos 2. Porque a gente vai compreendendo melhor algumas questões que não adianta explicar, é vivenciar, é dentro de nós. Então a gente começa mesmo a mudar nossos desejos. A gente não dá mais importância a certas posições de destaque. A gente não quer mais estar em um lugar que a gente não está. A gente passa a sentir menos inveja, a gente passa a desejar menos o material, a gente passa a querer fazer mais o bem. E é uma coisa de dentro de nós, né? Então a gente contenta-se com a posição sem invejar os outros, porque a gente sabe que ali é passageiro e se não estamos lá é porque não é nosso, né? A impressão que os reveses e as decepções causam a gente é atenuada. Não vira mais, meu Deus, eu passei por isso. Né? Então, algumas situações a gente encara com fé, uma perda de um emprego. Eu sei que a gente tem vivido momentos de dificuldade, eu não estou minimizando essas dificuldades, né? Mas a gente vê lá na frente, vislumbra lá na frente que uma porta é fechada, uma janela é aberta, né? Então, a gente adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Por quê? Essa ansiedade, essa tristeza, esse desespero que nos toma diante de determinadas situações vai reverberar na nossa saúde do corpo, né? Nosso corpo sofre com isso. Isso já até a própria medicina fala da somatização, né? Dos mecanismos da mente. E o espiritismo aprofunda o seu estudo de como esses sentimentos vão atingir o duplo etérico, o perispírito e também o nosso corpo, né? Então, só que aquele que só vê a vida corpórea, o materialista, né, a dor parece interminável. A dor oprime ele com todo o peso. É assim, enquanto ele tá vivendo bem, em opulência, fartura, tá tudo bem, ele nem pensa no outro, né? Mas qualquer dificuldade vira uma coisa muito grande. A inveja, o ciúme e a ambição condenam-o voluntariamente à tortura. Se você sente inveja, você está se torturando. Você está intranquilo de não estar ocupando um lugar que você não está ocupando. Mas se você não sente inveja, você deixa de sofrer, né? Aumenta as misérias e angústias de sua curta existência, né? E aí eu trago um outro trecho de Emmanuel, né? Do livro do Evangelho de João, do livro Hoje, da editora Cultura Espírita, um trecho em que ele analisa: provocações e problemas habitualmente são testes de resistência necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. A paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com o proveito devido. Paciência, gente. Eu acho que paciência, como a ansiedade é o mal do século, né? A paciência é o seu oposto, a gente tá faltando, né? É nossa escora íntima para nos auxiliar a atravessar as provocações e os problemas e aproveitar desses momentos. O desespero, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma. Então, a gente está diante de uma situação que já é sofrida. Se a gente, ao invés de ter paciência, entra em desespero, a gente está aumentando o nosso sofrimento. Então, esse desespero é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma,
complicando todos os processos de apoio que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Muitas vezes também o desespero faz com que nós não consigamos enxergar a solução que está ali do lado. Quantas vezes quando a gente se acalma, a gente faz, oh meu Deus, ó, era só eu fazer isso aqui, né? Mas quando a gente entra no processo de ansiedade e desespero, a gente aumenta nosso sofrimento e não consegue ver solução. O desespero é comparável a certo tipo de alucinação, estabelecendo as maiores dificuldades para aqueles que o hospedam na alma. E vamos para a discussão do suicídio e a loucura, né? Considerando a vida sob o prisma espiritual, a calma e a resignação darão ao espírito uma serenidade, gente. Eu sempre digo que a verdadeira felicidade mesmo, duradoura do espírito é essa serenidade. Porque quando nós temos essa serenidade, quando nós conquistamos essa serenidade, nada nos abala. A gente não fica muito excitado com uma boa notícia, porque isso depois baixa, né, nossa resistência, nem se desespera diante de uma dificuldade. Né? Então ele fala na serenidade como o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, né? Ele fala que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Existem também as questões orgânicas, aqui não se nega isso, tá? Tanto que ele fala assim: postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e loucuras inconscientes. É incontestável que o suicídio tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Só uma observação que nós devemos fazer, que toda vez que ocorre um suicídio, se busca um motivo único. Ah, se matou por causa disso, se matou por causa daquilo. E, na verdade, quando se investiga mais a fundo, né, essa personalidade, essa alma já vinha em sofrimento anteriormente. E uma situação, gatilho, pode provocar o ato em si. Mas que se não fosse aquela situação, existiriam outras que poderiam provocar. Essa alma não tem resistência ao sofrimento, né? Aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que eu de vi, se enche mais de paciência, né? Então, tá doendo, mas eu sei que vai passar. O suicida não vê essa possibilidade. Ele quer acabar com a dor, que ele não vislumbra que ela vai passar. Para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Quantas vezes a gente ouve dizer assim, ele não queria matar a si mesmo, ele queria matar a dor, né? Então, se você não enxerga que depois dessa vida carnal ainda existe vida, uma forma de acabar com a dor é morrer, né? Então, nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias, né? E aí ele traz a propagação do materialismo como um veneno, né? Que traz mais esse mal à humanidade. A propagação das doutrinas materialistas é o veneno das doutrinas materialistas, é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhante doutrina assumem tremenda responsabilidade. Então, quando você propaga essas ideias, você também é responsável por quem você influenciou. O Espiritismo informa sobre a continuidade da vida e desenvolve a paciência e a resignação. A gente tende mais a esperar que esse sofrimento passe, né? Ele traz como uma coragem moral. Além disso, informa da situação em que se encontram os suicidas no mundo espiritual. Então, o que é que vai acontecer aí? Além de nos trazer a ideia de continuidade, ela continua. Se você se mata, você não para de sofrer, pelo contrário, você sofre mais. E ainda tem outra coisa. Você vai parar em um ambiente em que não está os entes queridos que você poderia reencontrar lá. Porque tem gente, perdeu um ente querido, aí se mata.
né? E aí você está distanciando mais ainda a sua vida da vida desse ente querido, né? Então, quando a gente tem consciência disso, a gente vai ter que ter paciência para esperar esse momento de reencontro, tá? Então, ele traz os motivos do espíritas para se contrapor ao suicídio. A certeza da vida futura, a certeza de que, abreviando seus dias, o efeito será oposto ao esperado, o espírito sofre mais do que estava sofrendo aqui. E o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo se reúnam os objetos de sua afeição, as quais esperava encontrar, né? Então, lá do outro lado, não vai haver esse reencontro. Uma coisa importante sobre o suicídio, né? Que é um perigo, o perigo que às vezes o espírita, quando traz suas leituras, faz. Diante de uma família que sofreu, né? Que alguém, um ser amado se suicidou, nós não devemos falar, tá sofrendo isso, tá sofrendo aquilo. Nós devemos orar, que a gente sabe que a oração traz alívio ao sofrimento. Nós sabemos que Maria Santíssima trabalha em prol dos suicidas, desde Judas, né, que ela ajudou. Ela trabalha em prol dos suicidas e ela traz um trabalho lindíssimo para recuperar esses indivíduos. E a família ter consciência de que nada do que ela tivesse feito era que iria evitar. Porque todos, na sua família, todos ao redor de um suicida, todos amigos, família, colegas, pensam, poxa, o que é que eu poderia ter feito? Fica nessa angústia para evitar. Então, o que nós podemos fazer é olhar mais para o outro, mas caso aconteça um caso como esse, orar. Porque é o máximo que a gente pode fazer por esses espíritos no momento. Claro que alguns de nós, quando chegar no mundo espiritual, talvez vá trabalhar nessas falanges que ajudam esses suicídios no mundo espiritual. E não nos fixemos em determinadas literaturas. A gente lê um livro, vê um caso de um suicídio e acha que vai acontecer igual com todos. A gente sabe que as possibilidades são múltiplas, infinitas, né? O universo é muito enorme e que cada um vai vivenciar essa experiência de acordo com uma carga que existe, né, da existência desse ser, né, do nível de consciência durante o ato, do motivo do ato, de tantas coisas, né? Então, ao invés de ficar fazendo esse tipo de análise de merecimento, análise de sofrimento, nós devemos sempre orar e trazer consolo e conforto para o indivíduo que passou por isso. Se não passou, tentou, que a gente possa dar um significado à vida desse sujeito. Não estamos afirmando aqui que o suicídio, o desespero, a loucura é falta de fé, né? E pronto, não é só isso. Muitas vezes a gente precisa, na maioria das vezes, a questão também tem um componente psíquico e orgânico que precisa de acompanhamento. Então não é só a religião que vai salvar esse indivíduo, ele precisa do tratamento psiquiátrico, ele precisa da fé, não precisa ser uma religião específica, mas na fé no futuro, a fé de que tudo vai melhorar, nos ajuda a ter esperança. Então, muita paz para todos, fiquem bem, se cuidem, ouçam palestra, respirem, meditem. Esse momento vai passar e Deus sabe a utilidade dele para todos nós. Grande abraço a todos.